Eu tenho uma outra opinião que, tipo assim, a minha dupla dos sonhos de volante, e é duro falar isso porque eu. Bom, Júlio e Alan e amigos aqui da Sion Live, eu acho que não tem dúvida. Eu acho que é o Eric Pulgar o titular para esse jogo contra o Racing. Eu, sinceramente, não achava que o Eric Pulgar ia voltar avassalador como ele voltou. Para mim, foi uma grande partida dele diante do Palmeiras. Jogou muito bem também os minutos que ele teve em campo contra o Botafogo. Então, para mim, hoje, sem sombra de dúvidas, o Eric Pulgar retoma a condição dele de titular ao lado do Jorginho no meio-campo do Flamengo. O Saul, ele foi muito mais, talvez, na necessidade do Felipe Luiz no último jogo de compor o banco de reservas do que na questão realmente física dele. A gente percebe que ele não está 100% depois das dores no tornozelo e entrou numa voltagem muito abaixo daquilo que a gente já viu do próprio Saul com a camisa do Flamengo no último jogo do Campeonato Brasileiro. Então, para mim, nesse exato momento, o Eric Pulgar se sobressai na disputa ali por uma vaga no meio-campo e deve começar essa partida contra o Racing ao lado do Jorginho. Eu, sinceramente, não esperava até que o Jorginho pudesse encerrar, completar os 90 minutos em campo diante do Palmeiras, porque o Jorginho estava muito pilhado. O Jorginho, ele se dedicou ao máximo nessa partida com vitória do Flamengo sobre o Palmeiras. Não é um jogador jovem, a gente sabe que o Jorginho também, por mais que fisicamente esteja aí sendo um jogador que talvez a gente nem acreditasse que ele pudesse ter uma sequência tão longa e extensa de partidas com a camisa do Flamengo, não foi um jogo onde o Flamengo conseguiu tirar o pé em algum momento contra o Palmeiras. Então, eu não sei se o Jorginho está tão desgastado assim para essa partida contra a equipe do Racing. O Flamengo vai depender muito do Jorginho. Para mim, a grande contratação do Flamengo para esse segundo semestre. Repito, isso já tem algumas lives que a gente participa juntos, né? E eu acho que a grande dúvida realmente para o técnico Felipe Luiz está no ataque, porque o Samuel Lino vem caindo de produção. Desde a volta dele da seleção brasileira, o Samuel Lino não tem desempenhado aquilo que a gente dele espera e que ele próprio apresentou na chegada ao Flamengo. Não sei se ele está sentindo realmente esse peso de ser a maior contratação da história do Flamengo, da expectativa criada em torno do nome dele, mas é um jogador que hoje está começando a abrir espaço para uma concorrência. E o Carrascal também, quando vem entrando muito bem. Hoje, talvez, os dois jogadores que estão realmente brigando ali por uma vaga para essa próxima partida sejam os dois, o Carrascal e o Samuel Lino. Na zaga, por mais que o Léo Ortiz esteja aí tentando ao máximo voltar para essa partida, não é uma lesão, digamos assim, tão simples quanto parece. Ele ainda apresenta dores ontem na chegada, na reapresentação no Ninho do Urubu, e eu acredito que o Danilo possa ser realmente o companheiro de defesa ao lado do Léo Pereira nesse primeiro jogo. Para a segunda partida lá na Argentina, aí sim eu acredito que o Léo Ortiz 100% voltará à condição dele de titular. Mas ali eu acho que realmente a briga principal nesse time titular do Flamengo esteja hoje somente no ataque, pelo lado que o Samuel Lino hoje joga. E aí, Alan? Opinião do Renan em relação a isso? Tem essas situações, né? Parece que o Emerson Royal também, de fato, caiu nas graças do Felipe Luiz. Tem uma sequência de jogos irrelevantes e importantes no Brasileiro. Lembrando que no último confronto pela Libertadores do Flamengo contra o Estudiantes, o lateral titular foi o Varela, tanto no Rio de Janeiro quanto em La Plata. Estive, inclusive, lá. Aliás, a Sion Live estará sendo representada por mim lá na Argentina. Estarei fazendo a cobertura Flamengo e Racing em Avejaneda. Então fique atento, né? Vai fazer um super programa de pré-jogo na quarta-feira também, com os craques aqui da S1. Quero tua opinião sobre essa situação, né? Avaliando o adversário, que também tem algumas baixas. O Renan falou muito bem sobre a situação do Léo Ortiz. Acho até que se o Léo, mesmo que consiga essa recuperação, né, que eu acho um pouco provável para enfrentar amanhã a equipe do Racing no Maracanã, ele não deve jogar sábado contra o Fortaleza, né? Viagem, logística, enfim. E aí se torna até meio complicado, porque o Flamengo tem um Danilo, que jogou um pedaço do primeiro tempo e toda a segunda etapa e a partida contra o Palmeiras, e já tem uma certa idade também. O Flamengo tem garotos no banco de reservas. Eu queria então que você falasse sobre isso, Alan, essa tua expectativa, se você acha que tem essa briga de fato na direita, se ele vai continuar optando pelo Emerson Royal,
o teu sentimento em relação ao volante, o Pulgar ou o Saul, também se você puder falar o seu voto, tua opinião sobre isso. E na esquerda, eu concordo e corroboro com o Renan. Eu acho que o Samuel Lino está em baixa, o Carrascal tem condições de desempenhar por ali. No último jogo entrou nesse setor, embora o Felipe tenha falado que ele jogou por dentro, foi até a pergunta da S1 Live. Eu fiz essa pergunta para ele lá, ele disse que o Carrascal jogou por meio, mais ou menos. Se você pegar o corpo, aquela mapa de calor, só jogou na esquerda, no meio não jogou nunca. Ele falou que jogou por dentro, mas enfim, eu quero a tua opinião sobre esse mix de possibilidades, começando a falar de Flamengo e Racing, o confronto de amanhã na semifinal, né? Então, são mix, né? Falar de algumas posições, mas eu acho que todas essas posições, eu acho que tem uma coisa que precisa ser prioritária para essa partida contra o Racing. O Racing é um time muito físico, então eu acho que o Flamengo tem que ir com quem estiver melhor fisicamente. Eu acho que isso é fundamental para esse confronto contra o Racing. Os caras brigam demais, tem jogadores fortes, jogadores físicos. O Racing também está tendo. O Rojas é dúvida, né? Mas tem um retorno de um ou outro jogador que também estava com problema físico. Então, eu acho que o Flamengo tem que priorizar isso. Eu acho que isso já responde em algumas posições. Em relação ao Danilo, tem até uma fala minha aqui, meio polêmica aqui, né? Algumas lives da S1, que eu acho, tecnicamente, bem, 100% em forma, eu acho o Danilo o melhor zagueiro do futebol brasileiro. As pessoas falam, você tá maluco? E o Ortiz e o Léo Pereira? Cara, eles são muito parecidos. O nível dos três é um nível muito parecido, mas eu acho o Danilo muito alto, absurdo. Né? E aí, quando o Danilo é expulso, eu recebi o carinho de toda a rede social. Fala aí, Alan. Fala agora. E aí, ainda acho o melhor zagueiro? Eu falei, cara, normal. Não tem nada a ver com qualidade. A expulsão não tem nada a ver com qualidade. Então, eu acho que o Ortiz, por mais que eu ache um absurdo de zagueiro, primeiro, não pode precipitar essa volta do Ortiz. É importante você recuperar o Ortiz, e ele estando bem, ele tendo condição de jogo, mesmo não estando 100%, é importante você ter ele entre os relacionados. Mas para ele voltar ao time titular contra o Racing, cara, só 100%. Não forçaria para esse jogo no Maracanã. Se ele estiver bem, você pode até relacionar, porque são 12 no banco de reservas. Na Argentina também, eu voltaria com o Ortiz se tivesse 100%. Senão eu acho que o Danilo dá conta, eu acho ele um baita zagueiro, tem experiência, tem isso tudo. A questão do Danilo só é você contar a longo prazo. Se você não tiver o Ortiz a longo prazo, é a preocupação de você forçar o Danilo, porque o Danilo ainda não conseguiu uma sequência no Flamengo. Então, em relação à zaga, eu só voltaria com o Ortiz com ele 100%. Tá? Aí a opção do Felipe, eu sempre brinco que quem ele escolher na zaga, para mim, tá bem escolhido. Se for o Danilo com o Pereira, o Danilo com o Ortiz, o Léo Ortiz com o Léo Pereira, tá bem escolhido. Na volância, eu também vou um pouco nisso. Eu tenho uma outra opinião que, tipo assim, a minha dupla dos sonhos de volante, e é duro falar isso porque o Pulgar é um craque, minha dupla de volante dos sonhos é o Jorginho Saul. Eu acho, cara, que é um absurdo, porque eles conseguem desarmar e a qualidade é absurda. Alan, mas o Pulgar também tem muita qualidade. Só vale ressaltar Fala, que o Julião. Pulgar está suspenso contra o Fortaleza, tá? Sim, não, sim. Então, eu vou exatamente chegar aí. Então, enfim, em condições normais, todo mundo 100%, é duro falar o Pulgar no banco, né? Mas talvez... Mas aí eu acho que vai muito numa frase que eu falo, cara. Eu acho que futebol é momento. Então você tem Jorginho, Pulgar e Saul. Quem estiver performando mais é titular. Não tem que ser por nome, por experiência, ou por histórico no clube. Eu sempre fui contra essas questões. Isso entra até um pouco na questão do Bruno, que a gente pode falar mais à frente do Bruno Henrique. Mas então, joga quem está melhor. Só que nessas condições, a gente não sabe exatamente como é que está o Saul. Né? Ele entrou na partida contra o Palmeiras, mas está voltando, e aí vai muito no que eu falei para a zaga também. Eu acho que tem que ter jogadores bem fisicamente. O Pulgar, a gente pode pensar assim, pô, não é arriscado botar o Pulgar numa sequência, mas aí entra o que o Júlio acabou de falar, o Pulgar não joga contra o Fortaleza. Então talvez seja o jogo para você começar com o Pulgar, você dá mais condição para o Saul, e aí contra o Fortaleza você dá um ritmo maior para o Saul, ele começando como titular, e aí na Argentina você decide o que você quer. Dependendo do placar que você fizer no Maracanã, você pode entrar até com os três na Argentina, né? Para ter um meio campo mais forte. Mas eu então iria com o Pulgar para esse jogo específico. Não estou falando que é a minha dupla preferida, mas para esse jogo específico. Em relação ao Royal e o Varela, que você também perguntou, eu sou uma das poucas. Eu sei que tem muita gente com o pé atrás com o Royal. Não acho o Royal o lateral dos sonhos, um lateral absurdo, mas eu acho ele mais completo que o Varela. O Varela também vinha numa boa fase.
Mas por que eu iria com o Royal contra o Racing? O Royal tem uma coisa que às vezes passa desapercebido, né? Eu acho que a gente não pode olhar só os números, mas desde quando o Flamengo se interessou por ele, eu fui ver a passagem dele curta no Milan, mas fui ver, e mesmo não jogando tanto, estando jogado até janeiro, os números de duelos ganhos do Royal é uma coisa muito alta, é impressionante o número de duelos ganhos, e desarme também. Então eu acho que num confronto assim mais físico, num confronto desse mata-mata, pode ser importante você ter um cara que ganhe bastante duelos. Então eu também iria de Royal. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até 2 mil por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não paga mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.